tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, em sua infinita bondade, acolha os nossos corações, que tenhamos um excelente encontro nesta oportunidade. Eu me chamo Roselito e hoje nós falaremos sobre bondade, compreensão, fé e ânimo. Claro que na área da mediunidade. No nosso estudo, nós falávamos daquela médium integrante da equipe mediúnica que se chamava Celina. E conforme o texto, diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria e, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com o que se faz menos acessível às forças da sombra. A própria autoridade moral com que ela se edificou já é uma fonte de segurança para ela, já é uma proteção para ela. Realmente, ao lado da irmã sob nossa vista, fruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Provavelmente fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos banhávamos, Hilário indagou: se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica de Dona Celina, a posição dela, como estamos registrando, seria devidamente caracterizada? Nós já conversamos em apresentações anteriores sobre o psicoscópio, aquela espécie de aparelho que a espiritualidade utiliza para avaliar a situação mental e espiritual do médium. Prossigamos. Perfeitamente, elucidou o Aurus, de pronto. Assinalar-lhe-ia as emanações fluídicas de bondade e compreensão, fé e bom ânimo. E aqui nós aproveitamos para destacar que bondade e compreensão, fé e bom ânimo são qualidades que deixam a espiritualidade elevada confiante no trabalho que o médium exerce. Sabendo que bondade, compreensão, fé e bom ânimo são sentimentos, são conceitos, são requisitos que não caem do céu, não é dado a graça ao médium ter isso. Somos nós, como médiuns, e principalmente como seres humanos e seres cristãos, que devemos cultivar, desenvolver isso
dessas qualidades no nosso dia a dia, no qual a bondade é a bondade não pode ser confundida com atitudes simples de gentileza ou educação. Bondade é um estado de espírito, uma postura diante da vida, um sentimento que parte do coração e se manifesta em ações concretas. É algo que a gente conquista com a nossa postura, com a nossa, a, com os nossos hábitos, que se transformam em virtudes. E a doutrina espírita ensina que a bondade é um reflexo de Deus em nós, já que a bondade é um dos atributos de Deus. Quando nós passamos a cultivar em nós a bondade, nós estamos cultivando dentro de nós um atributo divino. E isso nos aproxima de Deus. Compreensão. Ela não pode ser confundida com omissão ou cumplicidade, é porque a gente vai compreender que a gente tem que se omitir, né? Deixar a coisa acontecer e dessa coisa, principalmente das coisas erradas, nos tornarmos cúmplices, porque em nome da compreensão a gente vai aceitando aquilo que ele deixou passar. Compreensão dentro do Evangelho, dentro da mediunidade, não é nem omissão, nem cumplicidade. Compreensão, conforme nos ensina o Evangelho, a compreensão nos solicita fazer aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. Se nós quisermos ser bem tratados, sermos compreendidos, então, primeiro, nós temos que tratar bem, temos que bem compreender as pessoas, os outros, os irmãos menos felizes do que nós, principalmente na área da mediunidade. Compreensão é, é desenvolver o respeito para saber que o indivíduo desequilibrado, desrespeitoso, que persegue e calunia, está enfermo ou estagia em patamar inferior na escola evolutiva do espírito. Compreensão para nós deve ser para nós, como médiuns, igual à atitude de um professor que, já tendo um vasto conhecimento, concebe a criança, concebe o aprendiz como aquele ser que menos sabe e que precisa ser auxiliado, apesar da ignorância daquele ser. Então, a compreensão leva o professor a se tornar um mestre e tomar aquele ignorante como um discípulo, fazendo com que ele um dia se transforme em mestre. Então, o professor não se aborrece com a ignorância do aluno, mas o traz para si, mais próximo de si, o eleva até a si pela sabedoria transmitida. Compreensão, compreender é como aquele médico, né, que tendo conhecimento da medicina, acolhe o paciente para ministrar-lhes os medicamentos que hão de encaminhá-lo para a cura. O médico não fica com medo do paciente pela doença que aquele paciente está desenvolvendo, mas ele acolhe como irmão que precisa, né, de um encaminhamento, de um direcionamento, de uma orientação para que ele possa alcançar a saúde tão esperada. Compreensão ainda, desculpa. Desta forma, dentro da compreensão, ao invés de revidar o mal que dele recebe, o médium procura encontrar forças para a bênção da compreensão, descobrindo motivos generosos de perdoar e usar da fraternidade, por saber que o agressor é verdadeiramente um ser infeliz. Nem sempre o agressor está com raiva da pessoa que
permite a comunicação. Nem sempre o agressor está com ódio daquele que está servindo de intermediário. A agressão é da natureza dele, da sua ignorância, do seu estado de infelicidade. E se o irmão que se coloca como um médium consegue enxergar isso, consegue compreender isso, ele vai emitir uma energia que vai fazer com que o agressor conheça uma outra natureza diferente da infelicidade que ele está vivendo. E com isso, abre para eles portas de luz e de esperança para que eles se recuperem. Assim, em vez de se ofender com os descasos de seus semelhantes, ainda que espirituais, descobre estímulos na procura do seu progresso de evolução espiritual. Toda oportunidade de mediunidade é uma oportunidade de aprendizagem, de evolução, de conhecimento, de aprimoramento do nosso próprio caráter. Então, se a gente consegue compreender em vez de se ofender, se a gente consegue compreender em vez da gente se contaminar, a gente contribui com a nossa própria evolução espiritual. Fé. Fé é a busca do entendimento e do discernimento. Ela é a certeza, a segurança e a confiança já conquistadas e que, num dado momento, o indivíduo experimenta, mediante o estudo e o trabalho. É aquele conhecimento, é aquela certeza que a gente tem dentro de nós mesmos e que, diante do desafio, a gente coloca à prova. E se a gente realmente confia na nossa força, se a gente confia no nosso conhecimento, a gente tem segurança, tem condições plenas, tem potencialidade suficiente para enfrentar e superar os desafios. Fé, como nos ensina o Evangelho, é a mãe da esperança e a mãe da caridade. A esperança é aquilo que nos faz vislumbrar a possibilidade de uma vida superior, de uma vida mais feliz. A caridade é aquela transmissão de sentimentos, é aquele exercício de fraternidade que nos aproxima do nosso Criador como irmão do nosso próximo. Bom ânimo. Diante dos problemas e das aflições, bom ânimo é exercer a fé e agir, mediante o estudo e o trabalho, para que as coisas se encaminhem para o Cristo. Apesar do tamanho ou do pavor dos problemas que as aflições possam causar a nós, pela fé, nós temos que saber que a gente tem que tudo que acontece conosco tem um propósito, né? E pelo bom ânimo, a gente tem que tirar de dentro de nós aquela vontade para superar, aquela vontade para vencer. E dentro de tudo isso, saber que tudo acontece porque tem um propósito. Em tudo, Deus coloca um propósito. E em tudo que a gente vai fazer, vencendo, sofrendo, ou vencendo, ou perdendo, estaremos adquirindo conhecimentos. E se nós dominamos os nossos sentimentos, estamos nos aprimorando para a nossa própria evolução, principalmente quando a gente encaminha tudo que acontece conosco, principalmente as vitórias, quando a gente caminha aquilo para o Cristo. Confiantes nas lições do Evangelho, ter bom ânimo é saber, pela fé, que tudo tem um propósito, e assim nunca desanimar por medo dos desafios a serem enfrentados. Ter bom ânimo é seguir dentro da máxima que diz: não diga para Deus o tamanho dos seus problemas. Diga para os seus problemas o tamanho do Deus que habita no seu coração. Isso é importante. Quando a gente não tem fé, a gente acha que as coisas vão acabar conosco.
E quando a gente tem fé, a gente busca uma solução. Se a gente não consegue subir, superar, pular por cima, a gente aprende pela fé que a gente pode transbordar. E quando a gente não consegue transbordar, a gente não consegue passar pelo lado, é porque ainda não chegou o momento da gente vencer. Ainda há algo mais a ser aproveitado, mesmo dentro de um drama, mesmo dentro de uma aflição. Então, não podemos dizer para Deus o tamanho dos nossos problemas. Não devemos dizer para Deus o tamanho dos nossos problemas. Nós devemos dizer para os nossos problemas o tamanho do nosso amor, o tamanho da nossa fé em Deus dentro do nosso coração. Bom ânimo não é esperar facilidades, nem requisitar que forças superiores façam por nós aquilo que é o nosso dever de fazer. Bom ânimo é buscar nas próprias habilidades, nas próprias responsabilidades, na própria consciência, a vontade e a força para superar os desafios que nos são apresentados, sem esquecer que tudo é para Deus e tudo é para a nossa própria evolução. Mesmo que a gente não esteja gostando, mesmo que esteja machucando, mas é para Deus e é para a nossa própria evolução. Se o Cristo suportou o peso da cruz, quem somos nós para sucumbir aos desafios que nos são apresentados? Então, nós temos que ter bom ânimo, temos que ter fé e continuar em frente. Lembremos que o próprio Cristo disse para nós em São Mateus, capítulo 8, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e o recebereis, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e a porta abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que procura acha. Bem, mas e o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? Não permitas que os problemas externos, inclusive do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, e a Terra é uma grande escola. Se não ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Lembremos, a corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa. Mas, naqueles que aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesta oportunidade ficamos por aqui. Se vocês gostaram deste trabalho, agradeçam a Deus, ao Cristo e à espiritualidade. E se houver alguma possibilidade, considerem nos incluir nas suas orações. Lembrando que, se alguma coisa necessita de ser corrigida, se vocês gostaram, se não gostaram, lembrem-se que a interação de vocês para conosco é muito importante. Então, nos procure pelos canais de contato que a nossa Casa Espírita oferece. Bem, fiquemos todos nós com Deus, que o Cristo continue iluminando os nossos corações e até o próximo encontro, se Deus quiser. De nosso Pai,
Disse-nos o Cristo e indicou o caminho. Amai o teu próximo como a ti mesmo. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro de nosso Pai, de nosso Pai.